Graças, paz, irmãos. Estamos na nossa campanha, leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo capítulos 26, 27, 28 e 29 do livro do profeta Ezequiel. Mais uma vez, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 26. E sucedeu no 10º ano, ao 1º do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto como Tiro disse no tocante a Jerusalém: está quebrada a porta dos povos. Virou-se para mim, eu me encherei agora que ela está assolada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como se o mar fizesse subir as suas ondas. Elas subirão os muros de Tiro e derribarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu anunciei, diz o Senhor Jeová, e ela servirá de despojo para as nações. E suas filhas que estão no campo serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos, com carros, com cavaleiros e companhias e muito povo. As tuas filhas no campo, ele as matará à espada, e fará um baluarte contra ti, e fundará uma tranqueira contra ti, e levantará rodelas contra ti, e porá trabucos em frente de ti contra os teus muros, e derribará as tuas torres com os seus machados. Pela multidão dos seus cavalos te cobrirá de pó, e teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, e das rodas e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como pelas entradas de uma cidade em que se fez brecha. Com as unhas dos seus cavalos pisará todas as tuas ruas, ao teu povo matará a espada, e as colunas da tua fortaleza cairão por terra, e roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e derribarão os teus muros, e arrasarão as tuas casas preciosas, e as tuas pedras, e as tuas madeiras, e o teu pó lançarão. E farei cessar o arruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais, e farei de ti uma penha descalvada, e virás a ser o enxugadouro das redes, nunca mais serás edificada, porque eu, o Senhor, falei, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová a Tiro: não temerão as ilhas com o estrondo da tua queda, quando gemerem os transpassados, quando se fizer uma espantosa matança no meio de ti, e todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, e tirarão de si os seus mantos, e despirão os seus vestidos bordados, de tremores se vestirão, sobre a terra se assentarão e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão, e levantarão uma lamentação sobre ti, e te dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que fosse forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizaram a todos os teus visitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. As ilhas que estão no mar turbar-se-ão com a tua saída, porque assim diz o Senhor Jeová: quando eu te tiver feito uma cidade assolada, como as cidades que se não habitam, quando fizer sobre ti um abismo e as minhas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem a cova ao povo antigo, e te deitarei nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não serás mais. Quando te buscarem, nunca mais serás achada para sempre, diz o Senhor Jeová. Capítulo 27. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação contra Tiro, e dize a Tiro, que habita nas estradas do mar,
e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Jeová: ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeito em formosura. No coração dos mares estão os teus termos. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura, fabricaram todos os teus convéses de faias de Seni, trouxeram cedros do Líbano para fazerem mastros para ti, fizeram os teus remos de cavalos de Bazã, e a companhia dos assírios fez os teus bancos de marfim das ilhas dos quiteus. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina, para te servir de vela. Azul e púrpura das ilhas de Elisa eram a tua cobertura. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remeiros. Os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e seus sábios foram em ti os que consertavam as tuas fendas. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para tratarem dos teus negócios. Os persas, os lídios e os de Pute eram o teu exército, os teus soldados. Escudos, capacetes penduraram em ti, eles fizeram a tua beleza. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas sobre as tuas torres. Penduravam os seus escudos nos teus muros em redor, eles aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda a caixa de fazenda. Com prata, ferro, estanho e chumbo negociavam em tuas feiras. Javã, Tubal e Meseque eram os teus mercadores. Com almas de homens e vasos de bronze fizeram negócios contigo. Das casas de Togama traziam às tuas feiras cavalos e cavaleiros e machos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas ilhas eram o mercado da tua mão. Dentes de marfim e pau preto tornavam a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas obras. Esmeralda, púrpura, obra bordada e seda e corais e cristais traziam às tuas feiras. Judá e a terra de Israel eram eles os teus mercadores, com trigo, e menite, e panag, e mel, e azeite, e bálsamo, fizeram negócios contigo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas obras, por causa da multidão da tua sorte de fazenda, com vinho de Hebron e lã branca. Também Dan e Javã, o caminhante, traficavam nas tuas feiras. Ferro polido, casca e cana aromática entravam no teu negócio. Dedã negociava contigo com panos preciosos para carros. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram eles os mercadores de tua mão, com cordeiros e carneiros e bode. Nessas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sebá e Ramá eram eles os teus mercadores em todos os mais subidos aromas, e em toda a pedra preciosa e ouro negociavam nas tuas feiras. Arã e Cane e Éden, os mercadores de Seba, Azul e Quilemade, negociavam contigo. Estes eram teus mercadores em toda a sorte de mercadorias, em fardos de jacinto e de bordados, e em cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedro. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas, por causa do teu negócio, e te encheste e te glorificaste muito no meio dos mares. Os teus remédios te conduziram sobre as grandes águas. O vento oriental te quebrantou no meio dos mares. As tuas fazendas e as tuas feiras, o teu negócio, os teus marinheiros, os teus pilotos, os que consertavam as tuas fendas e os que faziam os teus negócios, e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua congregação que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos tremerão os arrabaldes, e todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar, descerão de seus navios e na terra pararão. E farão ouvir a voz sobre ti, e gritarão amargamente, e lançarão pó sobre as suas cabeças, e na cinza se revolverão, e farão
e se farão inteiramente calvos por tua causa, e se cingirão de saco, e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amarga lamentação, e levantarão uma lamentação sobre ti no seu pranto, e lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro? Como é que está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartaste a muitos povos com a multidão da tua fazenda e do teu negócio, enriqueceste os reis da terra. No tempo em que fostes quebrantada nos mares, nas profundezas das águas, caíram os teus negócios e toda a tua congregação no meio de ti. Todos os moradores das ilhas foram cheios de espanto por tua causa, e os seus reis tremeram em grande maneira, e foram perturbados os seus rostos. Os mercadores entre os povos assobiaram sobre ti, e tu te tornaste em grande espanto, e nunca mais serás para sempre. 28. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem, não Deus, e estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Eis que mais sábio és do que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste o teu poder, e eleva-se o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas, e contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor, a cova te farão descer, e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mãos dos estranhos, porque eu o falei, diz o Senhor. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação, assim diz o Senhor Jeová: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que eu lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom, e profetiza contra ela, e diz: assim diz o Senhor Jeová: eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. E saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos, e nela me santificar. Porque enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas,
e os transpassados cairão no meio dela, estando a espada em roda contra ela, e saberão que eu sou o Senhor. A casa de Israel nunca mais terá espinho que a pique, nem espinho que cause dor, de qualquer que ao redor deles os roubam, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos das nações, então habitarão na sua terra, que dei a meu servo Jacó. A meu servo a Jacó. E habitarão nela seguros, e edificarão casas, e plantarão vinhas, sim, habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que roubam os seus contornos, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Capítulo 29. No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. E fala e dize: assim diz o Senhor Jeová: eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios, e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e prenderei o peixe dos teus rios às tuas escamas, e todo o peixe dos teus rios se pegará às tuas escamas, e te deixarei no deserto, a ti e a todo o peixe dos teus rios. Sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado. Os animais da terra e as aves do céu te dei por mantimento. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles pelas mãos, te quebraste e lhes rasgaste todo o ombro, e encontrando-se eles em ti, te quebraste, tornando imóveis todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu trarei sobre ti a espada, e separarei de ti homem e animal, e a terra do Egito se tornará em assolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, porque dissestes: o rio é meu, eu o fiz. Portanto, eis que eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assolações e assoladas solidões, desde a torre de Sevene até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos, porquanto tornarei a terra do Egito em uma assolação no meio das terras assoladas, e das suas cidades, no meio das cidades desertas, se tornarão em assolação por 40 anos. E espalharei os egípcios entre as nações, e os derramarei pelas terras. Mas assim diz o Senhor Jeová: ao cabo de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos, dentre os quais foram espalhados, e removerei o cativeiro dos egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, a terra do seu comércio, e serão ali um reino baixo. Mais baixo se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei, para que não domine sobre as nações. E não terá mais da casa de Israel a confiança para lhes trazer a lembrança a sua iniquidade, quando olharem para trás deles. Antes saberão que eu sou o Senhor Jeová. E sucedeu que no ano 27 do mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro se pelou, e não houve paga de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, terra do Egito, e levará a sua multidão, e tomará seu despojo, e roubará a sua presa, e isto será a paga para o seu exército.
por paga do seu trabalho, porque serviu contra ela, lhe dei a terra do Egito, visto que trabalharam por mim, diz o Senhor Jeová. Naquele dia farei brotar o poder na casa de Israel, e te darei abatimento de boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor Jeová. Terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo capítulo 30, 31, 32. Então, que Deus te abençoe nesse dia e até amanhã, se Deus assim o permitir.